Olá, pessoal do ensino médio. Vamos então para mais um vídeo aí, né, da série Esquenta Bio. E agora nós vamos falar do transporte em massa, já que nós já falamos do transporte passivo, do transporte ativo e agora faltou falar um pouquinho sobre esse transporte em massa, como que acontece. Então vamos lá, né? No caso do transporte em massa, né, ocorre o quê? Quando as células elas vão carregar aí para dentro ou para fora, né, do citoplasma, partículas que são maiores, né, também chamada, né, de macromoléculas, que não conseguem atravessar a membrana celular propriamente dita. Então ela vai ter que essas estruturas vão ter que entrar ou sair, né, de uma forma que ela não passe pela membrana, usando um outro mecanismo que a gente chama então de transporte em massa. Quando esse transporte se dá em direção ao interior da célula, ou seja, eu estou aqui do lado de fora e vou vir para o lado de dentro, né? A gente denomina isso aí como um processo de endocitose. E a endocitose ela pode ser dividida, né, ou classificada em fagocitose e pinocitose, né? E quando acontece de fora da célula, né, para fora da célula, ou seja, eu estou aqui dentro e agora eu tenho que liberar essas coisas para fora da célula, nós chamamos de exocitose, mais especificamente, né, plasmocitose. Então a gente vai trabalhar nesse vídeo justamente isso, fagocitose, pinocitose e assim por diante, né? Então, vamos dar continuidade ali. Então, o transporte em massa, ele também pode ser chamado de transporte mediado por vesículas, né? Porque envolve a formação de estruturas membranosas no deslocamento das substâncias. Então, olha lá, ó, isso aqui é uma vesícula, tá? Então, por isso que pode ter pode ser mencionado por aí também. Quando a gente fala então da endocitose, que é quando você tem, né, a entrada de substâncias para dentro da célula através de vesículas, né, ela permite então, né, ou seja, a endocitose permite carrear grandes moléculas ou partículas então para dentro dessa célula. Então estava fora e agora vai entrar. Elas vão ser englobadas então por uma área da membrana celular que forma uma bolsa. Por isso que a gente chama aqui, ó, uma parte da membrana formando uma bolsa ou então uma vesícula, contendo aqui dentro o material capturado aí, ó, no seu interior. Então isto é uma endocitose. E aí agora a gente vai diferenciar o que é uma endocitose do tipo fagocitose e o que é uma endocitose do tipo pinocitose. Quando a gente usa o termo fagocitose, se a gente quebrar a palavra, né, fagem significa, né, fago significa fagem de comer e citos significa célula. Então, por meio da emissão aí, ó, de expansões de membrana celular, denominada o que? Pseudópodes, ou seja, falsos pés, a célula então engloba essa partícula sólida que são transferidas aí para o citoplasma. Então, olha a dica, né? Aqui existe, né, então, essa absorção de uma partícula sólida. Então, fagocitose é uma partícula sólida, aonde você tem ali, ó, a captura ali por essa parte da membrana, formando o que? Uma vesícula, certo? Após a fagocitose, forma-se o que a gente chama aqui, ó, de fagossomo, que é a fusão, né, da membrana com a partícula, ou seja, com aquele nutriente ou com aquele microorganismo, olha só, né, esse fagossomo, que será digerido aí pela célula, né? Vamos então, quando a gente está falando então, a fagocitose é esse transporte em massa de algo sólido, tá? E aí agora, quais seriam as finalidades da fagocitose? Nós temos quatro aqui, nós vamos trabalhar aí bem devagarzinho. A primeira delas seria nutrição em seres unicelulares, ou seja, né, essa finalidade. Ou seja, protozoários alimentam-se de partículas presentes, né, no meio, fagocitando-as, digerindo-a em seu interior. Então, nutrição em seres unicelulares, tá? A segunda finalidade da fagocitose, limpeza do organismo, né, como verdadeiros lixeiros, os macrófagos fagocitam restos de células que estavam mortas e outros materiais inúteis aí ao corpo, tá? A terceira finalidade, regressão da parede, né, uterina,
Alguns dias após o parto, né, o útero regride de cerca de 2 quilos para aproximadamente 50 gramas, tá? Que é o peso normal, por meio então da ação por meio da ação fagocitária de células semelhantes, né, aos macrófagos, aos quais digerem então parte aí da parede uterina, né? E por último, a defesa dos seres pluricelulares, ou seja, nosso organismo ele é constantemente invadido por bactérias, né, principalmente por meio de ferimentos na nossa pele, já que a nossa pele é o nosso mecanismo de defesa, né, é uma barreira que quando ela está lesionada é uma via de entrada. Contudo, aí, na maioria das vezes, nada acontece, nada nos acontece, mas em virtude da ação dos leucócitos, né, que fagocitam e destroem esses micro-organismos, evitando então que a gente fique com alguma infecção, que aquela invasão possa piorar a situação no nosso corpo. Então, os leucócitos atravessam os vasos sanguíneos, né, que é o que aparece aqui na imagem, em um processo chamado de diapedese e vão aí, ó, né, ao encontro dos micro-organismos invasores, né, para degradá-los. Então, olha lá, ó, nós temos aqui, ó, justamente isso, ó, o nosso vaso sanguíneo, com a presença das células de defesa, que são aí os leucócitos, que percebendo a entrada de algum invasor, eles vão sair desse vaso sanguíneo e vão se direcionar para combater aí esses invasores, fagocitando, ó, né, fagocitose de bactérias pelos leucócitos e os glóbulos brancos, né, em degeneração, ou seja, depois ele se degenera, tá? Então, olha lá, antes de finalizar, eu só queria falar uma coisinha com vocês, que um dos processos utilizados aí pelo sistema imunitário, né, na reação a diferentes tipos de patógenos, é justamente a fagocitose. Neste fenômeno, partículas estranhas, né, ou seja, ou patógenos maiores aí de 50, é, de 0,5, né, bem pequenininhos, ou seja, estruturas bem pequenininhas, são reconhecidas aí pelas proteínas receptoras, né, da membrana plasmática, e daí alguns leucócitos depois aí são envolvidos e englobados aí pelas células, que acaba por neutralizá-los. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a invasão, né, sinalizadores da membrana comunicam a nossas células de defesa que direcionam células para combater esses invasores e assim a gente poder então neutralizá-los, para que a gente não fique então, né, com alguma infecção ou que cause alguma doença. Isto é no caso ali da fagocitose. Agora a gente vai entender a pinocitose, que o próprio nome já diz, pinem, né, vem de beber, e quitos significa célula. Então agora a gente está falando de substância líquida. Então a fagocitose é algo sólido, pinocitose é algo líquido. Então por meio da invaginação, olha lá, ó, né, formada pela membrana celular, moléculas dissolvidas em água, né, ou de natureza lipídica são incorporadas, né, no interior do citoplasma. E olha lá, ó, formando então aqui, ó, vesículas, olha lá, ó, vesículas. Neste caso, a gente chama, né, de pinassomo. Então, em seguida aí, a partícula envolvida por um pequeno espaço de membrana, que é aqui, ó, pinossomo, é liberada aí no citoplasma, enquanto que a área membranosa se reorganiza. Então, isso aqui desprende, formando o pinossomo, e essa membrana logo se reorganiza novamente, tá? Para ajudar aí na proteção. Um exemplo de pinocitose é a absorção de partículas lipoproteicas, né, pelo intestino delgado após a realização da digestão. Olha só, então isso acontece dentro do nosso intestino. Na sequência ocorre então o transporte dessas substâncias para a corrente sanguínea, né? E aí vai dando continuidade aí para o nosso sistema, né, digestivo. Então, fagocitose, substância sólida, né? Pinocitose, substância líquida, tá? E por último, a gente tem a exocitose, que aí, se a gente for parar para entender a palavrinha exo, né, quer dizer fora, e citos quer dizer célula. Então, é um processo do que? De eliminação de moléculas grandes para o exterior do citoplasma. Então, eu tenho aqui, ó, uma estrutura que precisa ser eliminada, então ela vem em direção à célula.
a membrana plasmática, melhor dizendo, e aí, ó, ela é incorporada à membrana plasmática e aí sobra aqui, ó, a liberação dela para fora da nossa célula. Os materiais eliminados podem ser resíduos originados da digestão de substâncias fagocitosas, ou seja, daqueles sólidos que foram digeridos, ou de substâncias, né, pinocitadas, que eram líquidos que foram digeridos. Aí o que não presta precisa ser então eliminado da nossa célula. Quando se trata então de eliminação residual, né, denomina-se então plasmocitose ou simplesmente plasmatose, que é o que a gente chama de defecção celular. Neste processo, os materiais a serem dispensados, né, são armazenados temporariamente em bolsas membranosas, olha lá, ó, né, bolsas membranosas, que em seguida aproximam-se então da membrana, certo, plasmática, se funde a ela, né, liberando aí agora, ó, o seu, né, liberando o seu conteúdo para o meio externo. Então, isso que acontece. Então, na exocitose também ocorre, né? A exocitose também ocorre quando células glandulares secretam aí diversas substâncias como hormônios. Então, o que, que seria, né? A, a produção do hormônio, né, ocorre numa glândula que precisa ser direcionada para a corrente sanguínea. Então, aqui é como se fosse, agora imagine que fosse o hormônio que precisasse ser, né, liberado para dentro, né, da corrente sanguínea. Tá? Então, é isso que nós estamos falando. Perfeito? Bom, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!